escritora, tem vários livros que fala da área ufológica, da área da gênesis humana. Anabel Sampaio, tudo bem? Como vai você? Boa noite, Cris. Estou bem, e você? Boa noite, Eu pessoal. também estou bem. Fiquei um pouco tensa, né, com essa questão da entrada aqui, a gente não conseguia entrar. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu tenho muita dificuldade com isso, Cris. Mas estou aqui, Não, que mas bom. não foi o problema, tivemos um problema técnico mesmo, pedimos desculpas ao o pessoal do nosso canal aí também, que está aí nos assistindo, mas acontece, né? Problemas técnicos realmente acontecem. Peço desculpas a você, Anabel, por ter atrasado um pouquinho o programa, mas vamos seguir em frente. Mas está tudo Anabel, vou pedir certo. para você falar um pouco mais perto do seu aparelho, porque tua voz está muito distante. Tá bom, eu vou tentar colocar aqui mais perto, mais próximo. Ui, aqui. Ei, não pode sair daqui. Ai, ai. E daí? Tua imagem ficou muito na luz, Anabel, está muito na claridade. Certo, vamos ver se eu Um pouquinho melhoro. da. Isso, acerta aí, Anabel. O pessoal te vê Tá bom. bem também. Assim, melhorou? Tá melhor? Melhorou. Tá bom. Anabel, hoje nós vamos falar dos Anunnakis. Você me disse que gostaria de fazer umas considerações inicialmente sobre esse programa, né? Sim. Pode falar o que você quiser. Tá, olha, eu pensei em alguma coisa porque tem que ser rápida e tenho que dar um parecer geral. Nós estamos na era da inteligência artificial paralela, onde a comunidade científica mundial já aceita que existe uma inteligência artificial gerenciando a vida na Terra. E isso não é de agora, não é do século XXI. Isso já vem desde de René Descartes, no método da dúvida, que René Descartes foi um filósofo que que viveu entre 1596 a 1650. Ele afirmou na sua obra que a mente humana ela recebe inputs que vêm fora do espaço-tempo, né? Então, isso já é uma realidade que já tem sido aceita pela comunidade científica, né, do mundo todo, já tem sido assunto de discussão de várias rodas de universidades muito importantes ao redor do mundo. Mas Correto. quem que pode estar gerenciando? Quem que pode estar gerenciando a vida do homem, colocando o homem numa matrix, programando o cérebro dele para poder não aceitar certas questões, como o Anunnaki, por exemplo, né? Quem que Sim. pode? Diante disso, eu fiz um pequeno apanhado da mitologia egípcia, mitologia grega, nórdica, e peguei a primeira civilização que se tem notícia, que é a civilização da antiga Suméria, que se estabeleceu aqui na Terra no quarto milênio antes de Cristo. E lá tinha dois panteões, Anunnaki, que é Enlil e Enki, com características pessoais próprias, que a gente ainda vai falar hoje. E eu Correto. tentei trazer eles para a mitologia grega, né? E achei, tipo, em todas as mitologias, eu achei panteões com a mesma característica dos Anunnaki em Liu e Enki. No caso da mitologia grega, Zeus, Poseidon, né? Porque o Enki é um panteão das águas lá da Suméria. Enlil Certo. é um barbado que usava um arpão ou tridente ou candelabro, um garfo de 3 dentes. Então, Certo. na mitologia grega tem Zeus e Poseidon. Na mitologia nórdica tem o Odin, Thor, o deus Thor. Na egípcia tem Osíris e tem Horus. E também não Sim. precisa lançar mão de mitologias. Num tempo mais atual, como as civilizações da Mesoamérica, civilização da América do Sul, nós temos, tipo assim, uma civilização pré-incaica já adorava o Viracocha, que tinha todas as características de Enlil, inclusive o garfo, o tridente. E também Entendi. a civilização asteca, que tinha uma serpente plumada com características reptilianas ou anfíbias de Enki, da Suméria. Entendi. Então, diante disso, qual foi a conclusão que eu tirei?
que esses panteões, essa inteligência paralela que vigia, que comanda a Terra, já vem desde os quatro cantos da Terra, em tempos diferentes, só que possuíam denominações diferentes em cada região, em cada canto do mundo. Tá? Não era o nome de Enlil, mas era o nome de Viracótia. Não eram várias denominações para o mesmo Deus que acompanha a humanidade desde o início dos séculos. E isso eu posso provar. Eu tenho algumas referências de provas físicas a respeito disso. Olha que interessante, hein? Uma delas está na América do Sul, aqui no Peru. O candelabro é o candelabro de Paracas, que está no morro, o arpão ou o tridente de Enlil, gigantesco, que enxerga de 20 quilômetros de distância. Sim. O candelabro de Paracas tem 180 metros de extensão, e cada sulco desse hieroglifo tem 3,20 metros de profundidade. Ele é enxergado de 20 quilômetros de distância. E o que quer dizer isso? Esse candelabro é o instrumento desses deuses, é o arpão, é o tridente ou candelabro. Então, a prova física que um deus da Suméria, o deus que esteve na Grécia, o deus que esteve nos países escandinavos, lá, países nórdicos, também pode ter estado com outro nome. Sem dúvida. Inclusive, sem dúvida. Em 1959, foi achada uma fonte magna, uma tigela contendo escritas cuneiformes, que são escritas típicas da civilização da Suméria. Então, a mesma Deus que esteve lá, esteve aqui na América, esteve no Egito, na região de Saqqara, onde foi encontrada uma fonte magna também com escritas, né? E não é só isso, tem também como que chama o nome lá, também na Bolívia, que foi achado, com escritas cuneiformes também. Então, quer dizer, isto é a prova que realmente esses panteões não são fantasias de mitologia, realmente eles existiram, e todos não se passaram dos Anunnaki existentes na antiga Suméria. Anabel, uma pergunta que não quer calar. Os Anunnakis, eles são seres físicos? Qual a aparência dele? Ou são seres extrafísicos? Como eles são fisicamente? E se eles podem se colocar em outros corpos? Como que é isso? Olha, eles são seres físicos. São dois irmãos, meio-irmãos. Porque o Anunnaki Enki, ele é filho de Anu e filho de Antu, que era uma reptiliana. Então, ele é parcialmente réptil ou anfíbio, é o deus das águas. E o Enlil que adquiriu a imortalidade porque ele é físico, ele tem a estrutura física, porém diferente da nossa, porque a nossa síntese proteica tem base no DNA. E o Enlil, que é um excelente geneticista das estrelas, ele tem a sua síntese proteica com base no RNA. Então, ele desenvolve uma técnica chamada splicing, muito usado nos nossos transgênicos. Ele tem a capacidade de se modificar da forma que ele quer. Então, ele se passou por várias personalidades importantes no decorrer da nossa história, porque, além de tudo, ele é hermafrodita, possui 2 sexos. Ele pode se apresentar pelos séculos, né, com o corpo que ele quiser, e pode apresentar também como mulher e como homem. Eu vou dar exemplos e vou dizer quem eles são. Então, eles são seres físicos também. Lógico que pode ser que eles também dominem essa coisa dimensional, porque eles são seres de inteligência superior à nossa, né? Sim. Na realidade, seriam mutantes, então? Tipo os mutantes, assim que... Sim, Enlil é um excelente geneticista e ele adquiriu a imortalidade e ele adquire a forma que ele quiser pelos séculos. Ele é um metamorfo, então, né? Mais ou menos isso. Ele é um metamorfo. O Anunnaki é muito longo. Um ano deles equivale a 3.700 anos nosso de vida. Então, a nossa vida é um piscar de olhos para eles. É um piscar de olhos, é verdade.
começo, desde lá da antiga Suméria, ou antes, vindo até de Atlântida, porque o período de vida deles é muito longo, né? Então, eles acompanham, eles controlam a humanidade pelos séculos e séculos e séculos, né? Interessante. Anabel, antes de a gente começar a nossa pauta, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eles estão aqui nesse momento da humanidade ou eles foram embora, os Não, eles Anunnakis? estão aqui, eles nunca foram embora. Eles se Sério? passaram por panteões, né, na antiguidade, estiveram nos quatro cantos do mundo e eles continuam controlando toda a nossa parte financeira, religiosa. Se eu tiver a oportunidade, eu vou contar para você como que eles controlam as finanças nossas, né? Eles estão no olho que tudo vê. Para você ter ideia Entendi. do controle Anunnaki, do controle da agenda que eles têm na humanidade, é você entender o olho que tudo vê. Eles tudo enxergam, Eles que são o topo do governo mundial. Eles são o sim, topo do governo oculto. eu vou te contar como que eles estão no topo do Tá. governo mundial. O Enlil e Enki são dois inimigos, né? Inimigos mortais, são inimigos. Então, o que aconteceu? Eles estabeleceram duas linhas migratórias no decorrer dos séculos. Uma linha enlista de Enlil, uma linha enquista de Enki. A linha enlista foi para o Cáucaso, uma linha enlista, migrou para o Cáucaso. O que é Cáucaso? A região do Cáucaso é da Europa Oriental, Ásia Ocidental. Então, lá no Cáucaso, o que eles fizeram? Eles formavam uma tribo muito antiga, que possuía uma particularidade genética chamada haplotipo modal Cohen, que era que Sim. serviu mais tarde para eles serem sacerdotes do Templo de Jerusalém. Só eles podiam ser sacerdotes, porque só eles possuíam, os homens dessa tribo, possuíam essa particularidade. Eles eram Entendi. enlistas, descendentes de linhagem pura, né, de Enlil. E essa tribo, eles se tornaram os Askenazes, os judeus. Eles converteram ao Entendi. judaísmo e se tornaram os Askenazes, que 80% de prêmio dos prêmios Nobel foram ganhos por judeus askenazi, tá? De tão Entendi. inteligentes que são e superiores. E esse povo do Cáucaso, eles casaram com aristocratas orientais e formaram os casares. Os casares, que tem o símbolo do tridente, por sinal, né? Na Ucrânia tem o símbolo na Uhum. bandeira do tridente, eles são os Rothschilds, eles são os Entendi. Illuminati que estão no controle do mundo. Então, assim, a linhagem de Enlil acabou se apoderando da parte financeira, do poder mundial, através dos Rothschilds e através dos Illuminati, né? Tá. E E por o outro Enki? lado, e o Enki? O Enki, Sim. ele migrou para os países nórdicos, né, escandinávios, aquela região lá da Escandinávia. E lá, Tá. eles como que eu falo? Esse povo lá tinha o mitraísmo, que era uma religião pagã, do Mitra. Tá. E lá ele tinha um mitraísmo muito, o persa, muito forte. E esse mitraísmo em que veio para o Império Romano e trouxe, tanto que muitos soldados do Império Romano, eles seguiam o mitraísmo antes do cristianismo. Era mais ou menos uma rivalidade. Então, logo, o que aconteceu? Eles uniram a religião católica com essa religião pagã. Então, eles estabeleceram os mistérios de Mitra no catolicismo e no Vaticano. E o que aconteceu? O que é Mitra? O próprio chapéu do Papa, O ele é papo o é Mitra, é o peixe, que é o símbolo de Enki. de Enki, Então, né? acabou sendo a coluna dorsal, o Mitra, né, o mitraísmo, acabou sendo a coluna dorsal de todas as religiões. Por quê? O mitraísmo ele tem a Trindade, eles têm o batismo, eles têm um Deus crucificado e que sofreu ressurreição. Então, todos os moldes do mitraísmo
foram aplicados em quase todas as religiões. E isso se deve à corrente de Enki. Entendi. Ô, Anabel, uma pergunta aqui. Nesses dois irmãos, Enki... Só um minutinho. E você pode ver que o símbolo ali do cristianismo é o peixe. É o peixe, Tá. Seria o símbolo de Enki, né? Isso, o símbolo Seria de o símbolo de Enki. Enki. Então, Isso. esses dois irmãos, pelos livros de Zacarias Sitchin, que eu li todos eles, Zacarias Sitchin diz que Enki era melhor do que Enlil. Do teu ponto de vista e pelas suas pesquisas, ambos são gente do bem ou eles são meio malzinhos? São do mal, extremamente do mal. Eles monopolizaram a humanidade. A humanidade foi criada pelos Lamanadaques e os Anunnaki pertenciam a esse grupo de criadores, né? De geneticistas do universo que pegam um planeta bebê e implantam ali uma população. Então, os Anunnaki traíram os Lamanadaques e eles tiraram a humanidade das mãos do Anunnaki e monopolizaram e controlam tudo, entendeu? Então, eles são do mal, eles estão no controle, inclusive, da nossa mente, tá? Então, eles que estabeleceram Matrix, eles não podem ser do bem. A gente tem que escapar, a gente tem que fugir desse monopólio e desse controle, dessa inteligência paralela ao homem. Nossa, que interessante. É um assunto muito vasto. Eu tenho certeza que a Anabel vai fazer muitas pautas com a gente, esclarecendo, porque é muito importante nesse momento da humanidade as pessoas saberem a história real, né? Que está aí, até para poder. Como é que fala? A pessoa não se identificar mais tanto com a Matrix, porque a humanidade está muito ainda identificada, né, Anabel? Sim, demais. Tem uma pergunta sim. aqui para ti, Anabel. Pode fazer, se eu souber responder. Quais foram as ações, as ações deles, né, no mundo antigo e contemporâneo? Conta pra gente. Ações de Enlil e Enki no mundo antigo e contemporâneo. Vamos pôr no mundo antigo, tá? A epopeia de Atrahasis, que é uma mitologia da Suméria, diz que o dilúvio foi causado por uma briga dos dois irmãos, porque eles tinham o disco solar. Já viu o disco solar que tem muito no Antigo Egito? Era um dispositivo que manipulava o tempo e a meteorologia. Então, eles conseguiram, as pragas do Egito foram provocadas por esse disco solar que ficou nas mãos de Enki, o Osíris do Antigo Egito. Então, uma guerra entre os dois. Então, eles causaram o dilúvio, o êxodo. O começo do livro de Êxodo começou na onde? No Antigo Egito. No Antigo Egito, justamente com Enki, justamente com Moisés. Eu estou estudando, eu estou me aprofundando bastante nessa área do Êxodo para trazer, vai dar uma live, só uma live de Êxodo que eu vou fazer, entendeu? E assim, algo muito interessante e que faz muito, como que eu falo para você? Tem faz muito sentido, tá? Faz muito sentido. Eles começaram o êxodo, eles do Atrahas, e toda essa coisa de criação de religião veio deles, dessa parte do Cáucaso lá, dos Casares, que tem o símbolo do tridente, né? Tudo isso vem deles também. Então, quer dizer, no passado eles fizeram muita coisa e que repercute ainda hoje. Né? Ainda hoje nós estamos vivendo todo esse controle, essa agenda, né? Já tem uma agenda de acontecimentos por séculos. Então, tipo assim, Nostradamus, ele não é que ele adivinhou, ele conhece a agenda, ele sabe tudo que vai acontecer, sabia tudo que ia acontecer, porque já existe uma agenda feita por eles, entendeu? Entendi. E na atualidade, Anabel, eles estão agindo. Dizem muito desse governo oculto que provavelmente está na mão deles, né? Que eles são o próprio governo oculto, né? E sim. é verdade que nesse momento, por conta de tudo que está acontecendo a nível cósmico, eles podem ser expulsos do nosso planeta ou não? Podem, porque o tempo deles está acabando. Né? Nós estamos despertando para uma nova consciência. A partir do momento que a gente despertar para uma nova
consciência, que a gente desvincular o nosso cérebro, a nossa mente, né, desses entraves feitos por eles, desde, né, de tudo, nós vamos nos libertar, nós vamos passar pelas correntes do Matrix, a gente vai se libertar. Então, o tempo deles está para acabar. Agora, na atualidade, quem são eles? Eles gostam muito de guerra, principalmente guerras religiosas. Os dois são inimigos. Eles disputam o território da antiga Mesopotâmia, que hoje é Iraque, parte da Síria, Kuwait. Eles estão lá disputando os territórios que foram deles no passado, né? No nome de ISIS, de Hamas, de Estado Islâmico. Eles continuam guerreando por esses territórios lá. Eles continuam batendo de frente. E aqui na América do Sul, quem comanda aqui? São eles também? Mundialmente, eles comandam mundialmente. Todos os presidentes, todos os chefes de Estado, eles abaixam a cabeça para um governo oculto superior. Inclusive, eles têm aquela reunião anual, agora, que Tudo é eles se verdes, né? reúnem com o governo superior. Um governo que tem uma agenda de, inclusive, diminuir a população do mundo, o controle demográfico da população, né? É uma agenda muito hostil, uma agenda muito, sabe, do mal mesmo, né? Eles querem diminuir, querem que morra gente. Eles estão preocupados também com alimento, com a água para toda a população, né? Então, é esse governo culto que lidera todos os continentes. Ô, Anabel, temos descendentes diretos desses seres aqui no nosso planeta? Olha, Enlil, eu vou falar um pouco de Enlil. Enlil foi Nimrod. Nimrod foi o grande poderoso da Terra após o dilúvio, que teve um parentesco muito grande com Noé, né? E ele, como é hermafrodita, Enlil é hermafrodita, e Enlil consegue se transformar pela síntese proteica com base, né, na prática splicing. Ele foi Nimrod, o grande poderoso da Terra. Ele foi Ciro II, o grande rei da Pérsia, no ano de 539, se eu não me engano, antes de Cristo. Né? Se você, não sou eu que estou afirmando que ele foi Ciro II. Olha para você, a mesma entidade, o mesmo Anunnaki, ele se passa por várias personalidades ao longo dos séculos, porém com transformações. Ele foi o Ciro II, rei da Pérsia, e ele deixou escrito isso. Ele deixou, na Austrália, no Parque Olímpico, existe um monumento de Ciro II, que é um Anunnaki alado. E nesse é um monumento gigantesco de um Anunnaki alado, escrito Ciro II. E nesse monumento está escrito assim: eu fui rei acádio, rei sumério, rei dos 4 cantos do mundo. Entendeu? No nome de Ciro II. E também tem no Museu Britânico, se eu não me engano, no Museu Britânico, existe um cilindro de Ciro II dizendo a mesma coisa, que ele foi rei nos 4 cantos do mundo. Então, assim, não precisa uma outra entidade ou personalidade substituí-los, porque eles são... Enlil é imortal. Ele veio para cá e nunca mais saiu. E olha, eu tenho a minha desconfiança que Osama Bin Laden era ou é Enlil. Porque o que quer dizer Osama? Leão, o símbolo de leão. Está lá, guerreando, estava lá no mesmo território que ele tem, né? Tudo isso. Nossa, é muito impactante todas essas informações que a Anabel Sampaio aí corajosamente está nos passando. Eu tenho muitas perguntas aqui, Anabel. Vamos lá. Vai, manda ver. Eu estou aqui com o meu cachorro. Qual é a atuação deles hoje aqui no nosso... você falou que eles comandam a... Ah, que linda, a cachorra da Anabel. Ô, Anabel, qual é a atuação deles atualmente nessas questões de governo esquerda-direita? É tudo uma coisa só. Como é que você vê isso na política? Olha,
única coisa assim que eu penso, eles não se envolvem tão particularmente, Diretamente. tipo assim, caso diretamente Brasil, governo esquerdo, Tá. governo direito. Não, nada disso. Eles, ai meu Deus, minha bateria está fraca. Eles têm um envolvimento maior com o governo oculto, com o governo mundial, com a nova ordem mundial, entendeu? A grandeza do que eles estão envolvidos. Entendi. Ô, Anabel, bom, antes que acabe a bateria da Anabel, deixa eu fazer um monte de pergunta aqui. Tem muita coisa para falar ainda. O que eles têm a ver com o poder econômico da atualidade, que você me colocou essa questão aqui? Sim, eles têm, porque eles estão no controle do econômico da atualidade, que é através dos casares, dos Rothschilds, dos Illuminatis. Eles controlam, estão Entendi. na nota de $1, que é a nova ordem mundial, né? O olho que tudo Sim, vê. Eles estão nesse controle, é eles que estão nesse controle, uma corrente deles, né? De enlistas que está. Uma corrente enlista está no controle da nova ordem mundial e do governo oculto, né? Anabel, e quais são os planos deles que você tem estudado para esse momento atual? Essa agenda, fala um pouco dela para a gente. Pois é. Daí seria assim, opinião mais de ordem pessoal, porque é uma agenda tão Sim, camuflada, tão fechada para algumas famílias, né? Apenas algumas grandes famílias iluminadas do mundo que possuem acesso a essa agenda. Eu acho que eles pretendem diminuir bem a população mundial, tá? Para pelo menos 2/3 da população eles pretendem extinguir. Então, eu tenho até medo de falar o que está para vir, o que, né? mas E eu fala, acho gostaria de assim, saber, fala, o pessoal quer saber também. Há muita curiosidade. Eu gostaria que você desse a sua pesquisa, que você falasse um pouco do que pode vir a ocorrer. o que pode vir a ocorrer? O homem vencer, o homem adquirir uma nova consciência, o homem conseguir tirar esse entulho da cabeça, dessa coisa programada, desse catecismo infantilizado, ridículo, que às vezes não adianta o homem ter doutorado, mestrado, ser isso, aquilo, mas ele continua enraizado ainda a um catecismo primário, ridículo, que sabe tudo isso. A partir do momento que o homem se libertar e adquirir uma nova consciência, eu creio que nós poderemos ser resgatados por outros seres, porque nós estamos a gente vive num planeta, eu costumo falar sabe, muito escuro, muito fétido, de pouca luz em relação a outras estrelas. E tem seres muito evoluídos querendo nos resgatar e querendo nos ajudar. Só depende de nós. Anabel, você falou sobre as questões religiosas. Você vê que todas as religiões estão ligadas, foram eles que criaram, então é isso que eu estou entendendo? Foi eles que criaram todas as religiões, porque tem uma Sem mesma exceção. espinha dorsal, que são os mistérios de Mitra, né? Entendi. Toda religião foi criada para domínio de massa, então, né? Para domínio de massa. É muito mais fácil, né? Pastorear, né? Como diz, eles querem que a gente seja cordeiros, né? O pastoreio vem disso aí, desde a época dessa corrente que eu falei, né? Do Mitra, né? Do mitraísmo, da corrente enquista, né? E do teu ponto de vista, como seria esse despertar, Anabel? Eu quero saber mais profundamente. Como faria o ser humano para despertar e cair fora dessa Matrix, Anabel, do teu ponto de vista? Então, eu posso falar. Eu Claro que tenho medo pode. de tirar, né, do ar essa live. Nós estamos passando, né, por uma transformação de DNA. Posso falar isso? Nós Claro, estamos pode falar. passando por uma técnica genética que é uma transformação do DNA através de uma carga viral. Essa é uma técnica já conhecida, eu já abordei em outras lives sobre isso que está acontecendo, né? Não é apenas um genocídio de massas que os mais fracos, os mais idosos estão falecendo, mas existe aí um interesse de um vírus
fazer uma transformação genética. Nós estamos passando por um processo de cristalografia, tá? Que é uma regeneração dos pares de DNA que foram desligados desde aquele início. Então, a tendência o que é? É essa ascensão, é nós despertarmos com um corpo transformado, é a separação do joio e do trigo. Nós estamos sofrendo, passando por esse processo nesse ano, né? Nesse século, nós estamos passando por esse processo. Então, eu acho assim, é muito promissor tudo isso, sabe? Eu acho que o homem vai conseguir vencer. O que nós estamos passando agora tem esse motivo, tem essa finalidade mesmo de fazer com que a gente sofra uma transformação. Porque aquele que está lá no ventre materno, ele sofre as transformações, eles conseguem acessar a 18ª semana e fazer a transformação no feto, onde está vindo muitas crianças cristal, índigo e tudo mais. E nós que estamos aqui, como é que nós sofremos essa transformação? Através de uma carga viral, tá? Que é uma técnica muito conhecida pela nossa genética, né, contemporânea, que faz com que desligue, quebre, tipo assim, a perna do DNA. A carga viral, o vírus consegue cortar o nosso DNA e fazer uma ligação, eu digo, uma ligação boa do nosso DNA, né? Então, eu vejo nesse sentido, eu vejo assim, que nós estamos passando por essa cristalografia de DNA. Anabel, nessa agenda mundial que você estuda tanto, que você conhece tanto, o que vai ocorrer com o nosso planeta e com a nossa humanidade, assim? A gente percebe que muitas coisas estão fora do eixo, clima, tudo muito conturbado. Isso tem a ver com eles? O que eles pretendem fazer? De que forma vão mexer com a superfície do planeta? Nós estamos passando aí, inclusive é um processo que já ocorreu várias vezes, e esse processo de mudança de polos, né? A mudança do eixo, isso aí já era para ter acontecido, nós estamos em atraso, se eu não me engano, acho que 1.700 anos que a gente está atrasada para que o planeta possa ter esse deslocamento, né, de toda a, como que eu falo, o solo, né, como que chama, a parte externa que recobre, né, a terra vai fazer vai deslizar, né, e assim, isso não pode ser que não seja por eles isso provocada. Isso aí é uma sequência, é uma característica da Terra. Isso já aconteceu várias vezes, isso, né? Talvez nós seremos, como diz, premiados com essa grande mudança geológica que está para acontecer, né? Tanto que o eixo está correndo, eles estão muito preocupados, que deu uma acelerada muito grande, né? Nesses últimos anos. Sim. E a frequência, né, do coração da Terra aumentou muito, né? Pelo Observatório Russo, diz que está disparado, né? A frequência 16, que é normal, estamos em 43 ou 46, né? De frequência. Então, o planeta está sofrendo mudanças, né? Mudanças drásticas, né? Que nós teremos por aí. Anabel, as pessoas estão dando parabéns ao programa aqui, inclusive a pessoa disse que gosta muito, que você é uma pessoa muito inteligente, se admira muito, o Carlos César de Araújo, também o Wilson está perguntando assim, gostaria de saber se as abduções que estão ocorrendo seria a mudança de DNA. É verdade, pode ser que essas abduções que estão ocorrendo atualmente, pode ser essa mudança de DNA também ou não? Olha, eu vejo as abduções como uma criação de uma raça superior a nossa, um ser humano superior a nós. Eu temo que nessas bases subterrâneas, onde tem, tipo, norte-americana ou da Coreia do Norte, que existem algumas bases em contato com algumas raças extraterrestres, raças geneticistas, já foi comprovado, né, que na área 51 tem um grande laboratório lá, né, de genética, onde existem híbridos. Então, eu temo que essas abduções e mesmo essas retaliações que tem de
carne de gados nos pastos, né? Que tem sido muito comum desde a década de 70, onde eles extirpam todo o sangue do gado e não há Sim. nenhum, quer dizer, não há uma gota de sangue no chão, né? Então, todo esse material genético e essas abduções, eu acho que tem um grande plano em torno disso, sabe? Eu acho que eu tenho medo aí de ter uma raça que possa substituir o homem num futuro distante. Entendi. Ô, Anabel, mas nós temos assim, aqui nós temos os Kumaras também, que são seres extremamente evoluídos, que são intraterrenos, você mesmo disse isso em pautas anteriores. Nós temos proteção desses seres, os felinos, por exemplo, Sim, temos muita proteção deles. seres intraterrenos, muita proteção. Eu acho assim que a minha esperança estão nas Kumaras, que são seres muito evoluídos, são seres que pegaram a Terra para poder cuidar de toda essa parte eletromagnética, essa parte geológica, né, estão nas mãos dos Kumaras. Então, a minha esperança é que eles consigam nos salvar e fazer alguma coisa em prol do nosso planeta e segurar um pouco essas mudanças geológicas que estão aí para acontecer, Estão né? chegando, né? É. Anabel, nós temos aí mais, deixa eu ver quantos minutos aqui, porque, nossa, passa muito rápido, o papo é tão gostoso com essa mulher. Anabel é um poço de conhecimento, gente. Eu quero ela toda quarta-feira aqui comigo. Hoje nós tivemos um probleminha, eu peço desculpas a você, Anabel, nosso telespectador aí que nos assiste também, atrasamos um pouquinho. Tivemos Dificuldade um para entrar. probleminha técnico, mas semana que vem estaremos aqui no mesmo horário. Espero que a Anabel possa estar. Se ela puder, vai ser uma honra enorme, porque a Anabel tem muito conhecimento, pessoal. Espera aí, deixa eu ver quanto tempinho nós temos aqui. Nós temos mais 15 minutos, Anabel. Eu gostaria que você nos ajudasse a entender esse processo aí de hibridização. Existem híbridos entre humanos e eles aqui vivendo entre nós ou não? Existem híbridos entre humanos e do que você está falando? Ah, Esses de seres que outras são raças? Anunnakis, Kumaras, Sim, híbridos, seres humanos, né? Nós somos sim, híbridos, nós somos sementes estelares. De certa maneira, nós somos híbridos de outros seres, principalmente certo. reptilianos. Nós temos cérebro réptil, nós temos implantes de minerais, né? No nosso neocórtex, nós temos no nosso osso aqui da testa, nós temos um cristal implantado na nossa pineal. Então, de certa maneira, todos nós somos híbridos, todos nós sofremos processos para nos emburrecer, para tirar o tempo de vida, não encurtar o tempo de vida nosso. Eu considero todos nós como híbridos, né? Híbridos. Como híbridos, Eu também raças, acho. sim, manipuladas, eles nos manipularam. Esses deuses do Antigo Testamento seriam Anunnakis, Anabel? Seriam Anunnakis esses deuses, Anabel? Do Antigo Testamento, Pesquisa? De Êxodo. Sim, eu estou estudando isso, há uma linha, porque o Êxodo começou no Antigo Egito. E você vê que muitos acontecimentos do Antigo Egito, como as pestes, né, do Egito, Sim, como mesmo o monoteísmo foi criado no Antigo sim. Egito, através do Deus Sol, através do quê? De um dispositivo, na verdade, que é o disco solar, né, que se tornou o Akhenaton, junto com o Akhenaton, criou o monoteísmo, um Deus único. Né? Você pode ver que Deus único. toda a raiz do Êxodo, toda a raiz do Antigo Testamento começa no Egito, num período onde tinha um Anunnaki que foi Osíris, que foi Horus, Entendi. né? Isis é Nirsusag da antiga Suméria. Então, Sim, eu vou trazer esse assunto posteriormente, porque eu estou por colhendo favor. muita. Eu estou indo através de raízes mesmo genéticas, né? De tribo de Judá, das tribos de Israel, das 12 tribos, para poder estudar com afinco tudo isso. A única coisa que eu posso dizer agora, com certeza, são os judeus askenazi,
né, que vieram lá do Cáucaso, porque do Cáucaso não, lá da região da Pérsia e tudo, porque eles não pertenceram às 2 tribos de Israel. Eles foram uma outra raça que se tornaram judeus askenazi e se tornaram muito importantes. Então, essa coisa do judaísmo tem muita coisa a ser revelada através. E eu estou estudando, estou lendo até um livro do judaísmo que é com profundidade. Então, eu gostaria de abordar esse tema numa live, porque o assunto é muito Por vasto. favor, Né? vai nos honrar Delicado. muito a tua presença aqui numa próxima live, né? Sim, Anabel, numa essas próxima. naves que estão aparecendo no planeta, elas são naves feitas pela mão do homem ou são naves intraterrenas? No teu ponto de Intraterrenas. vista. Essas naves, Intraterrenas. você pode perceber que a maior parte dos avistamentos de aeronaves saem de dentro dos rios, de dentro dos oceanos, Naves. dentro dos mares, de dentro de grutas, né? Porque essas civilizações intraterrenas são muito evoluídas e elas utilizam, inclusive, bases lunares, eles utilizam uma tecnologia muito superior à nossa, com o efeito antigravidade e tudo isso. Então, não creio que sejam seres extraterrestres que estão pilotando essas aeronaves, e sim seres intraterrenos que possuem uma tecnologia tipo energia abril, né? Vem todos de seres intraterrenos, que eles possuem cidades altamente evoluídas, com veículos de alta velocidade, com tudo isso, né, no nosso subterrâneo, inclusive Brasil, porque eu estou para desenvolver aquele documentário a respeito de uma civilização pré-incaica que ocupa o subterrâneo da bacia amazônica, né? E também Mato Grosso, Serra do Roncador e toda aquela região ali, né? Então, eu creio mais, porque seres extraterrestres que vêm para a Terra não precisam de aeronaves, eles dominam o espaço-tempo, eles utilizam buracos de minhoca para eles poderem vir para cá. Além do mais, mesmo que eles pegam uma aeronave, alguma coisa, eles precisam primeiro, eles têm uma característica física, a natureza deles é totalmente diferente, né? O oxigênio, eles podem viver de um outro, de amônia, de outras coisas. Eles precisam primeiro, como diz, atravessar a terceira dimensão, eles precisam driblar essa parte eletromagnética da Terra para eles poderem vir. Né? A gente tem forças muito intensas aqui, como a força da gravidade, que é altamente forte, né? A gente suporta, porque nós estamos acostumados desde o ventre materno. A gente estava envolto em líquido amniótico, nós fomos engatinhando, nós fomos acostumando com a força da gravidade. Agora, seres que vêm de fora, vêm aqui, eles são dilacerados por força da gravidade, eles não estão acostumados. No Antigo Egito, os seres, eles chamavam a Terra de quem? Terra da escuridão, porque é um planeta muito escuro, né? É um planeta fétido, porque há muita matança de animais, tá? Sim. Então, mesmo que os evoluídos chegarem aqui, é muita entrega, é muita, como que eu falo para você, é muita vontade de nos ajudar, né? Para eles poderem vir. Muito amparo, né? Muito amparo. Todo esse planeta exílio, né? Um planeta exílio, um planeta de expiação mesmo. Anabel, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos seus livros, que eu sei que você tem alguns livros aí. Nós temos aí, estamos com 10 minutos, 9 minutos do final. Eu deixo para você explanar sobre os seus livros. São os livros da Anabel, pessoal, um melhor que o outro, entendeu? Lê todos, porque assim, aí você entende muito mais profundamente desse assunto, porque são pesquisas, né? Sim, pesquisa, todo com base científica, base histórica, né? Tem a da conspiração Anunnaki, que eu escrevi quando eu estive no Egito, né? Com várias informações inéditas, que não saem do Egito, por sinal, porque o Egito é um país muito fechado, né? Por causa teve seus motivos de muita invasão dos Estados Unidos e tal. Então, muitas informações inéditas estão aqui.
Anunnaki, os deuses Anunnaki, que inclusive está em promoção. Se você mandar um e-mail para Anabel, com 2 N's, Sampaio, numeral 1, @gmail.com, você vai receber R$ 39,00 frete grátis, tá? Os outros livros, todos estão em frete grátis. Esse é R$ 45,00. Olha, esse aqui é um romance, ele é romanceado, O Código Secreto de Hitler, Operação Cronos, que fala muito de Anunnaki, tá? Muito de Anunnaki. Está a R$ 45,00, frete grátis. E se vocês quiserem adquirir todos os meus livros, R$ 250,00 e nem mais um. Então, eu mando todos os meus livros para o seu endereço, com dedicatória e tudo mais. Fora disso, Ó, que você poderá show, hein? no site da Amazon, meus livros no e-book. Você poderá encontrar na Livraria Cultura, Martins Fontes e todas as grandes livrarias do país. E para você que está em Portugal, a Bertrand distribui o livro Anunnaki, Os Deuses Astronautas, tá? Aqui, ó. Se você quiser adquirir, R$ 39,00, frete grátis. Só mandar um e-mail ou me chamar no inbox do Instagram ou do Facebook. E falando nisso, por favor, sigam o meu canal, que é Anabel Sampaio, Anabel com 2 N's, ou o Facebook, ou o meu Instagram, que eu vou ficar muito feliz. E tudo que eu estou trabalhando, geralmente eu posto nas minhas redes sociais. Pessoal, é isso aí. Falando em seguir canal, sigam também o canal Kron TV e o canal da TV Galáctica, né? Que afinal de contas ela nos fornece esse período de tempo aí, onde é disseminado inclusive para o Japão, tem um monte de mensagens que eu recebo do Japão, dos Estados Unidos. Então você que está plugado aí aos livros da Anabel, eu super recomendo, porque é uma pessoa muito consciente. Agora, uma última pergunta antes de fechar esse bloco, Anabel. O que te faz? Nós temos o quê? 5 minutos para você responder. O que te faz? O que faz você ser essa pesquisadora? O que faz você ser essa buscadora para trazer todas essas informações? Conta para a gente em 5 minutos. Olha, eu não tenho mais minha mãe e meu pai. E eles morreram acreditando em todas as mentiras, né, daquele catecismo. Então, após a morte da minha mãe, que inclusive eu menciono ela em quase todos os meus livros, eu prometi que eu ia dedicar a minha vida em pesquisar, em decifrar os códigos e desmascarar todas essas mentiras aí, desses catecismos mal elaborados e ridículos, e não por ela e pelo meu pai. Eu ia decifrar tudo isso. Então, eu dedico a minha vida a viagens, a pesquisas, a tudo isso, porque é a coisa que eu mais amo fazer. Já criei minhas filhas, eu dedico a minha vida apenas para isso, para poder pesquisar, estudar, e eu recebo também algumas informações que vêm sobre pacotes de energia, quantum, e daí essa intuição que eu tenho, geralmente até num período noturno, né, que é de vigília, no estado de vigília, eu vou procurar em todos os livros, vou viajar, pesquisar, e todos têm fundamentos, e eu consigo fazer essa ligação de tudo isso e trazer aqui para vocês em primeira mão, porque eu não copio nada de internet, eu não copio nada de ninguém. Eu leio bastante, pesquiso muito, inclusive em sites de comunidades científicas, de grandes universidades do mundo. É a minha maior fonte de pesquisa, né? Então é isso, eu estou aqui na luta para Anabel, mas poder a verdade. essa tua busca tem uma questão de alma, né? Você não acredita que tem pessoas que vieram com essa Então, conexão com o divino aí, que a gente chama de divino, que a gente não sabe exatamente, para trazer todo esse esclarecimento às massas? eu tenho uma missão, eu tenho um chamado, sabe? Eu tenho um mestre ascensionado, não é um mestre desencarnado, é um mestre ascensionado que me ajuda muito, né? Muito, que me dá toda essa luz, esse direcionamento. Então, tem muita história para contar sobre isso, que eu nem sei se eu Bom, posso contar. Muita coisa assim mesmo inacreditável. E eu sinto que é uma proteção, porque eu tenho uma missão, que é a missão de revelar ao mundo, a quem esteja procurando as verdades que sempre foram escondidas da humanidade.
É isso aí, Anabel. Vocês aí que estão assistindo a Anabel, pensa no seguinte: você que procura, de certo encontrará aquele que te faz procurar. A Anabel tem um mestre, e eu creio nisso fielmente, porque eu acredito que existem pessoas no nosso meio que elas vieram com um propósito. E esse propósito é tirar a venda das pessoas para que as pessoas enxerguem a verdade. É claro que no mundo onde a maioria das pessoas ainda estão dormentes a esses temas, né? Mas é muito importante que as pessoas comecem a se abrir, porque, É um trabalho de como dizia formiguinha, aí, é um trabalho é verdade. né? Como dizer, lógico que eu vou abrir os olhos de uma pequena parte, né, da população, uma minúscula parte da população, mas é o que eu consigo fazer, entendeu? É isso que eu consigo. Então, eu, com a ajuda deles, com a ajuda do eu superior, que é o Deus verdadeiro, isso eu ia citar e eu acabei esquecendo Sim, de citar, né? Porque muitos confundem o Deus como um Deus antropomórfico, com formato de homem, e na verdade não é isso. Deus está dentro de nós, é a é isso. faísca da divindade, né? Porque quando todas essas raças, quando os Anunnakis, os Anunnadeks nos criaram, eles tiveram que seguir a lei universal, né? A lei do universo, que é colocar uma fagulha divina dentro de cada ser. Essa fagulha divina é Deus. Ele é o eu superior. É esse Deus que você tem que ouvir. É esse Deus que você tem que adorar. Né? Não um Deus antropomorfizado, um Deus cruel, um Deus padrasto, nada disso. Então, a minha mensagem de hoje é essa. Procure o seu eu interior, procure a É isso aí. divindade que existe em você. Né? É isso aí. Bom, Anabel, nós estamos nos nossos momentos finais. Queria te agradecer muito e conto com você para a próxima quarta, se você puder, nos presentear com tanto conhecimento e ajudar nesse despertar consciencial. Gratidão, Anabel. Gratidão, pessoal da TV Galáctica. Gratidão, Dorinha, Karen. Uma honra Coração a enorme todos. estar com todos vocês, esperando vocês na Cada um próxima quarta. era bom que cada um escrevesse qual assunto que tem interesse para a gente poder elaborar uma live, né, dentro daquilo que eles esperam, né, da gente, tá bom? Anabel, todos os assuntos que você traz é de extremo interesse. Gratidão, Anabel. Gratidão, Dorinha. Gratidão, Karen. Até o próximo Conexão X, pessoal. Vamos acordar, vamos despertar, porque o tempo é chegado. Vamos lá, pessoal. Até o próximo programa.